Então, pessoal, aula 8, volumetria por complexação. Daremos aqui os primeiros passos em relação ao estudo da volumetria por complexação. As volumetrias, como a gente já vem apresentando para vocês, as volumetrias, elas possuem a cara, vamos dizer assim, num jargão bem comum, possui a cara do tipo de reação que está envolvida, tá? Então, vamos lembrar, nós vimos volumetria ácido-base, trata de reações entre um ácido e uma base. Nós vimos volumetria por precipitação, trata-se de reações de formação de precipitado, tendo a prata como principal agente precipitante. Esses dois assuntos foram os conteúdos da nossa primeira avaliação. Vimos semana passada a volumetria por óxido-redução, onde a gente disse que as reações são de transferência de elétron. São as reações que envolvem aí a transferência de elétron. E nesse processo de transferência de elétron, nós vimos que tem 4 métodos dentro da volumetria por óxido-redução. Nós vimos que tem a permanganimetria, que usa o permanganato. Vimos a dicromatometria, que usa o dicromato. Nós vimos a iodometria, que usa o iodo. E nós vimos a serimetria, que usa o sério. Cada elemento desse, cada composto desse, ele possui características peculiares quanto à sua capacidade de agir como agente oxidante. E daí resolvemos 2 e 3 exercícios, tá? Exercícios assim mais um bem simples, 2 moderados, porque esses exercícios de volumetria por óxido-redução, pessoal, são exercícios bem extensos. Então eu queria separar um momento só para trabalhar com exercício com vocês, por isso que eu resolvi entrar com a complexação agora. Então, a óxido-redução, nós vimos esses conceitos. E hoje não é diferente a volumetria por complexação. A palavra complexação envolve reações com formação de complexos. O que são complexos? São compostos que formam uma estrutura molecular onde há sempre uma carga livre, tá? Nós não vamos entrar em detalhes em relação a reações de complexação, porque aqui interessa para nós a interpretação da reação pronta, vocês lembram disso, tá? Mas vale a pena dizer alguns aspectos relacionados a isso. Então, formação de complexo. Dentre os reagentes que formam complexos estáveis, o principal, que basicamente vai ser o foco do nosso estudo durante todo esse tópico, é o chamado EDTA. O EDTA nada mais é do que as abreviações de ácido etileno diamino tetraacético. Tá? Então, o EDTA é um agente complexante com alta capacidade de formação de complexos. Ele é muito utilizado aí na determinação de metais, cálcio, magnésio, cobre, zinco, ferro, alumínio. Tem um amplo espectro de análises através do EDTA. E esse EDTA possui algumas características bem peculiares, específicas dele. E nós vamos estar falando sobre isso durante a nossa apresentação. Então, semelhante a todas as volumetrias, nós temos sempre a presença de um indicador na titulação. O indicador, pessoal, a função dele é sinalizar para nós que a reação aconteceu. Esse indicador pode acontecer através de mudança de cor da solução, pode acontecer através da formação de um precipitado, como a gente viu na volumetria por precipitação, pode acontecer
através do deslocamento do equilíbrio químico, coisa que você vai ver ainda na volumetria por oxidação, nos experimentos, nós não vimos ainda, onde ocorre uma mudança de cor baseado no deslocamento do equilíbrio químico. Tá? E, na titulação por complexação, nós temos os indicadores semelhante ao que nós vimos na volumetria ácido-base. A coloração da solução ela vai mudar de cor. E esses indicadores aqui utilizados na titulação por complexação ou na volumetria por complexação são chamados de corantes orgânicos ou corantes metalocrômicos. Veja só, metalo vem de metais, crômicos vem do crômio. Então, esses corantes orgânicos, que possuem essa capacidade de mudança de cor, pela ação de um metal, né? Quando o metal ele reage com esse corante muda de cor, e esse corante tem na sua estrutura o crômio. Característica deles é que eles formam quelatos intensamente coloridos. Isso quer dizer o quê? A coloração é forte, não é possível, vamos dizer assim, a confusão entre uma cor e outra, tá? Então são cores bem característicos. Esses corantes orgânicos aí, que são metalocromos, nós vamos ver muito eles nas reações químicas, pessoal, representado por essa letra aqui, ó, M com N, M expoente N de navio. Isso fala de um metal, M de metal, tá? E esse N representa a carga, né? Então, toda vez que eu visualizar aí em uma reação aparecer esse M com N em cima, eu estou me referindo aí ao metal que vai interagir aí com esse indicador, que é um corante orgânico. O que é um quelato? Quelato nada mais é do que um composto oriundo da ligação de um metal com esse corante aí, que é esse indicador. Então, o indicador, na verdade, ele vai reagir com o metal e vai produzir aí uma mudança de coloração. O ponto final, ou seja, aquele ponto onde ocorre a equivalência, ou ocorre a mudança de cor, o ponto onde eu paro de titular para anotar o volume que foi consumido, como vocês já viram em vários experimentos, pode ser encontrado por outras técnicas também, como a potenciometria, que não é o caso nosso. A potenciometria ou potenciométrica utiliza um medidor de pH para registrar os potenciais elétricos da solução. Amperométrica ou amperometria, onde a gente preocupa a utilizar um condutivímetro para registrar a amperagem, a corrente elétrica, ou o método espectrofotométrico. Então, todos esses três métodos aí são métodos que nós chamamos de instrumentais. Eles precisam de um instrumento, de um equipamento para acontecer. Enquanto que a titulação, vocês já viram que é uma técnica bem simples, nós usamos uma bureta, um Erlenmeyer, um agitador, e pronto, acabou. Experimentozinho rápido, mas com eficiência muito grande. Tá? Bom, o que pode influenciar nessas mudanças de cor ou na interação entre o metal e o indicador? Olha aí, no pH utilizado, ou o indicador metalocrômico deve. Então, de cara, a gente percebe que existe um fator relacionado à estabilidade desses complexos, e esse indicador, ou esse elemento, é o pH. Para um determinado pH, nós vamos ter algumas coisas que devem ser observadas. Então, primeiro, o pH ele deve favorecer a formação de uma solução fortemente colorida, próxima ao ponto final, o PF é o ponto final, o ponto onde ocorre a reação completa, onde a gente para de titular. A solução fortemente colorida, pessoal, exatamente para facilitar a visão
Se você tiver uma coloração que não é bem definida, você vai ter dúvida e pode anotar um volume errado. Outra característica é ter uma reação com metal e o indicador específica, ou seja, esse pH ele deve favorecer essa reação entre o metal e o indicador. Deve formar complexo metal-indicador estável, tá? Estável, e a mudança rápida e perceptível no equilíbrio. Ou seja, você não pode ficar lá o dia inteiro titulando uma solução. Isso deve ser uma reação rápida, específica, como você observa nas titulações que nós fizemos até agora. Foram titulações aí que a parte experimental, propriamente dita, a gente não gasta 10 minutos para fazer, desde o começo até o final da coleta dos dados. Você vê que é muito rápido. O procedimento da titulação por si só não vai 2 minutos. A gente já deixa a titulação, ocorre, e nós anotamos o volume. Depois vem discussão daqueles dados. Deve apresentar boa diferenciação entre a cor, entre o indicador e o metal indicador. O que está dizendo isso? Bom, se há uma mudança de cor, tem uma cor antes e depois. Então, por exemplo, se você pegar amarelo forte, não, vou pegar outra cor, alaranjado intenso e vermelho, você vai observar que é difícil você dizer quem é quem no momento da titulação. Você vai ver isso no experimento. Tá? Então, eu preciso ter uma diferenciação de cor capaz de dizer, ó, estava assim e mudou para cá. Senão, nós teremos erros aí do analista, né? O erro de quem está analisando, a percepção de quem está fazendo o experimento. Outra característica é ser muito sensível e o metálico. Ou seja, o metal caiu, ele reage de forma muito fácil com o seu indicador, enfim, com o próprio elemento analítico que você quer determinar. Tá? Então, essas são as características e o pH deve influenciar isso. Qual que é a ação do indicador metalocromo na titulação com EDTA? Então, observe, considerando a formação do complexo metal-indicador, com a estequiometria 1:1, seria mais ou menos isso. Eu tenho um metal com indicador, ele reage com o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético. Observe que o metal ele é deslocado do indicador e se liga com o EDTA. E o indicador sobra. Então, você observe que esse metal ligado com o indicador, ele deve ter uma estabilidade menor do que o metal com o EDTA. Por quê, pessoal? Estabilidade. O que significa estabilidade? A estabilidade significa isso aqui. O metal se ligou ao EDTA, mas qualquer mudança na solução, o metal desliga do EDTA. Se esse metal ele desliga facilmente do EDTA, eu vou ter erro na titulação. Então, esse metal ele tem que ser fortemente ligado ao EDTA. Isso fala de estabilidade. E é por isso que o metal e o indicador devem ser menos estável do que o M-EDTA. Menos estável porque senão o metal não vai se ligar com o EDTA. Menos estável porque uma vez que o metal ligou com o EDTA, ele não pode soltar do EDTA, senão eu vou ter resultado errado. Meu resultado vai ficar comprometido. Tá? Um exemplo aí de indicador é o negro de heliocromo, ou hélio-T. Isso aqui nós vamos usar bastante, esse cara aqui, nas titulações com EDTA. Tá? Então, negro de heliocromo é um composto aí que ele tem um papel, é um indicador metalocrômico, ele tem uma mudança aí de uma cor muito escura, né? Ele é quase negro, que muda para azul, o que favorece aí as mudanças de cor. E dependendo do pH, pessoal, o comportamento desse indicador vai refletir cor diferente. Se você observar, o pH menor que 5, ele tem uma cor vermelha.
num pH de 5,3 a 7,3 é a faixa de transição dele, mudança de cor. De 7 a 11, ele tem uma cor azul. Você está vendo que, dependendo do pH que você estiver usando, você terá aí expressões de cores diferentes. Por isso que você vai ver nos experimentos que a gente vai fazer, nós vamos estar sempre preocupados com o pH, tanto na titulação por oxidação, quanto por complexação. Tá? Muito bem, então aqui continua, né, mostrando a estrutura do ERIO-T, que é um negro de eriocromo, né, mostrando a estrutura molecular dele. Tá? É utilizado somente em pH acima de 6,5, porque em pH baixo forma um polímero marrom avermelhado. Veja só, se der tempo, a gente vai até simular um experimento desse. Por quê? Você vai ver quando o pH ele está fora do padrão do indicador. A coloração da solução, ela, ao invés de ficar a coloração característico do negro de eriocromo, que é ir para um lado de um azul violeta, ele acaba ficando marrom avermelhado, aquela cor meio encardida. Isso é um sinal que o pH não está dentro dos padrões exigidos para esse indicador. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção na hora de fazer a titulação. Negro de eriocromo, algumas aplicações. Então, ó, na titulação de metal com EDTA, a adição de indicador confere cor vermelha à solução. Então, no primeiro momento, o que acontece? Quando eu adiciono o indicador, a primeira situação é o metal vai reagir com o indicador. Esse HY3-, pessoal, é a abreviação para EDTA, tá? Toda vez que aparecer HY3-, isso diz respeito ao EDTA. Então, o que você observa? Joguei o indicador reage com o metal. Sei lá, vamos imaginar que tenha... Vamos imaginar que a gente estivesse determinando aí, ó, magnésio, por exemplo. Magnésio. Tem magnésio na solução, eu adicionei o indicador. O indicador vai reagir com o magnésio e forma um complexo magnésio-indicador. Quando ele reage com o EDTA, o magnésio é liberado, esse magnésio se liga ao indicador, ou melhor, ao EDTA, e o indicador é liberado. Agora, observe, em pH 10, essa mudança de cor pode ser observada com os íons bivalentes dos seguintes metais: magnésio, manganês, zinco, cádmio, mercúrio, chumbo, cobre, alumínio, ferro, titânio, cobalto, níquel e platina. O que isso quer dizer, professor? Bom, quer dizer o seguinte: se eu for fazer uma análise, por exemplo, de uma amostra para determinar magnésio, eu preciso ajustar o pH para 10. Normalmente, a gente vai usar um tampão amoniacal. Se eu for determinar zinco em uma amostra, eu preciso ajustar o pH para 10. E por aí vai. Zinco, manganês, cádmio, mercúrio, chumbo, cobre, alumínio, ferro, titânio, cobalto, níquel e platina. Todos esses elementos, todos esses metais, na análise, a solução deve ter o seu pH ajustado para 10. Só um minutinho, pessoal. Então, você vê o quanto que o pH ele tem um papel importante. Você vai ver que essas coisas vão alterando aí para cada pH. Então, veja, ainda nos indicadores, nós falamos do negro de eriocromo, o ERIO-T, tá? E tem outro indicador, que, na verdade, representa o primeiro indicador utilizado nas titulações com EDTA. Quando descobriram isso, o primeiro a ser utilizado. A mudança de cor se dá devido ao deslocamento de prótons do grupo amino. Olha só, que indicador é esse? É o chamado indicador Murekshida. Olha só, Murekshida. É um sal de amônio do ácido purpúrico.
O pH de trabalho dele é de 11,3 e a sensibilidade é de 0,2 a 1,2 ppm. Caramba! Olha para você ver a sensibilidade de análise desse indicador. Você vai lembrar comigo, ppm significa miligrama por litro. Isso quer dizer o quê? Que uma solução com 0,2 miligramas, milésima parte da grama, miligramas de um determinado metal, por litro, é possível ser determinado utilizando esse indicador aí, Murex-Shida. Então, tem uma boa sensibilidade. Tá? É aplicado em que tipo de metal? Olha aí, ó. Para cobre, níquel, cobalto, cálcio e da série dos lantanídeos lá na tabela periódica. Então, veja, para cada tipo de elemento que eu for analisar, pessoal, existe um pH ideal e existe um indicador ideal. Isso que vocês precisam perceber. Olha as mudanças de cor. Ó. pH menor que 9, a cor é violeta avermelhada. Entre um pH 9 para 11, a coloração é violeta. Um pH maior que 11 é violeta azulado, ou seja, mais para o azul. Essas colorações aqui, pessoal, não são colorações fáceis de você visualizar, porque elas parecem muito uma com a outra. Então, isso demanda muito a experiência de quem está titulando, você vai poder observar isso comigo aí nas práticas, tá? São cores muito próximas. Aqui, o texto disse que pelo deslocamento de prótons dos grupos amino. Ó, você vê na estrutura molecular aqui, ó, essa estrutura aqui é da Murex-Shida. Você tem um radical aí, né? Tem um grupamento benzeno, um radical benzeno, e você tem aí, ó, dupla O, né? Você tem NH, lá da orgânica. NH são grupamentos amino. NH, 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 NH. Esse hidrogênio que está ligado ao nitrogênio, ele pode ser liberado na reação química. Por isso que ele fala o deslocamento de prótons. Toda vez que a gente fala de prótons, nós nos referimos ao hidrogênio. É isso que o texto está dizendo. Outro indicador é o chamado CALCON. CALCON. A mudança de cor se dá ao deslocamento dos prótons do grupo fenólico. Então, você tem aí ó, estruturas fenólicas, né, na estrutura molecular do CALCON, e a cor muda quando um hidrogênio dessa estrutura fenólica é arrancado, é deslocado. Isso acontece em pH entre 7,4 e 13,5. É muito aplicado para a determinação de cálcio, na presença de magnésio, em pH 12,3, tá? Utilizando aí o tampão de etilamina. A mudança de cor é de rosa pink para azul intenso. O que vai ser isso? Titular o cálcio na presença do magnésio. Bom, você pega uma amostra que tem cálcio e tem magnésio. E aí, como é que faz, pessoal? Porque o EDTA ele pega os dois. Pois é, ajustando o pH da solução, eu vou ter afinidade para o cálcio em detrimento ao magnésio. Então, na preferência, a minha solução ela passa a preferir o cálcio ao invés do magnésio. E isso, obviamente, vai gerar uma especificidade. Então, o CALCON é muito utilizado aí para titular o cálcio quando a minha amostra tem magnésio também. Beleza, então falamos aí da teoria dos indicadores, tá? E agora nós vamos falar sobre os tipos de titulação. Nós já estudamos isso nas volumetrias anteriores. Nós falamos sobre método direto e método indireto. O que é um método direto? O método direto, eu titulo o meu elemento, o meu eletrólito, o meu analito diretamente. A reação acontece entre o titulante e o analito. Tá? Então, essa é a titulação direta. Se você observar esse gráfico aqui do lado,
Esse gráfico mostra para nós coisas interessantes. Eu tenho... Deixa eu só responder o chat aqui. Eu tenho o gráfico. Se você observar esse gráfico, ó, pH mínimo necessário para a titulação de vários cátions com EDTA. Observa uma coisa aí, pessoal. Ó. Para titular o ferro, por exemplo, ó, o ferro 3 aqui onde ele está, está em cima. Olha só, o pH mínimo para titular, olha aqui, ó, olhando aqui embaixo, pH 1. Então, o mínimo de pH que a solução pode ter é 1. Se tiver 2, dá para titular? Dá, mas não pode ser menor do que 1. Vamos pegar outra aqui, ó, cálcio. Ó, cálcio. pH mínimo dá em torno de 8. Se a solução tiver num pH 6, eu não consigo complexar o cálcio com EDTA. O cálcio não vai se ligar ao EDTA, logo não consigo fazer a determinação. Tá? Esse é o mínimo. Agora, se eu ajustar num pH 10, aí eu consigo pegar o cálcio, consigo pegar o magnésio, o estronço. Olha o ferro 2. Diferente do ferro 3. Você observa que o ferro tem 2 estados de oxidação, ferro 3 e ferro 2. E, dependendo do estado de oxidação, o pH muda também. Para ferro 2, eu tenho um pH em torno aqui de 5. 5 é alguma coisa. Mínimo. Então, o ideal para dosar o ferro aqui é alguma coisa em torno de 6 para cima. Tá? Agora, nesse pH aqui de 5 e alguma coisinha, 6, eu não consigo determinar ferro 3, porque o pH mínimo dele está lá embaixo. Tá? Na verdade, eu consigo pegar o ferro 3 também, porque o mínimo dele está aqui para baixo. Né? Então, 6 está acima, eu consigo determinar. Então, pessoal, esse gráfico ele mostra a influência do pH para se determinar um metal específico. Por isso que quando eu vou analisar alguma coisa em uma amostra, eu preciso ter em vista isso. Eu vou estudar o ferro 2. Qual seria o pH ideal? O pH ideal é esse. Então, vamos ajustar a solução para que eu possa ter aí bons resultados nessa experimentação. Tá? Então, essa é a ideia. E vamos ver aí o primeiro exemplo. Exemplo de titulação direta. Dureza da água. Beleza, Arthur. Então, veja só, pessoal. Vamos ver essa titulação aí. O que vinha a ser a dureza da água? Primeira coisa. Bom, dureza da água, eu já comentei isso para vocês lá na primeira semana de aula, quando eu dei uma geral dos assuntos. A dureza da água, pessoal, ela diz o quanto tem de sais dissolvidos nessa água. Tá? Então, regiões onde o terreno é bastante rochoso, vocês já estudaram isso aí, possivelmente na mecânica do solo, física do solo, não sei se já tiveram essas matérias aí, estudo aí de rocha, mas regiões cujo solo ele é rochoso, tá? Tem origem rochosa, é muito comum você encontrar resíduos de sais dissolvidos. Sais como carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, tá? Esses poços artesianos que são furados em casa, eu não sei quantos já presenciaram furar um poço artesiano, mas é muito comum, enquanto está furando esse poço, de repente encontra lá próximo a uma veia d'água, encontra-se uma estrutura rochosa. Você pode encontrar um paredão de rocha próximo ao lençol freático. O que acontece? Aquela água ali naquela região é uma água que vai ter uma concentração de sais muito significativa. Essa concentração de sal, por sua vez,
pode inviabilizar a potabilidade dessa água. Essa água ela deixa de ser uma água potável. Normalmente ela vai ter um pH bem básico, é a chamada água salobra, que a gente já ouviu falar aí, né? Essa água pesada. Quando toma, parece que pesa o estômago por conta do pH. E esse pH é influenciado aí por esses sais dissolvidos, e o que depende da região, o tipo de solo envolvido. Tá? Então, quando eu quero estudar a dureza da água, na verdade, eu estou querendo determinar qual é a quantidade desses sais dissolvidos aí nessa água. E eu vou poder classificar essa água quanto potável ou não. Vamos fazer esse experimento no laboratório. Muito bem, já te expliquei o que vem a ser. Vamos para o problema. Olha o que diz o texto, um texto bem grande, cheio de vai e vem. Ó, uma solução de EDTA foi preparada pela dissolução de aproximadamente 4 gramas de sal de sódico, que é isso aqui, ó, Na2C10H14N2O8, que na verdade é o EDTA, é o ácido etileno diamino tetracético de sódio. Ok? Massa molecular, 336,2063 gramas por mol. Em aproximadamente 1 litro. Olha aí. O que o exercício está falando, pessoal? Ele está falando que foi preparada uma solução de EDTA. Esse exercício é completo. Ele começa desde a preparação do EDTA, depois ele vai para a padronização do EDTA, e depois ele usa o EDTA para fazer análise da água. Então, são 3 exercícios num só. Tá? É bem completo. Então, essa primeira parte que eu li aqui, ó, refere-se à preparação do EDTA. Aí, na segunda parte, vem uma média de 42,35 ml dessa solução. Qual solução? A solução que eu acabei de preparar. Foi requerida para titular uma alíquota de 50 ml de padrão, contendo 0,7682 gramas de carbonato de magnésio. Olha a massa molecular por litro. Então, essa segunda parte aqui, ó, refere-se à padronização do EDTA. Olha a terceira. A titulação em triplicata de 25 ml de uma amostra de água mineral, olha aí, agora que entrou na parte da água propriamente dita. Por quê? Porque para determinar essa água, eu preciso preparar o EDTA, eu preciso padronizar o EDTA para depois eu usar para fazer análise. Se você for pensar nos procedimentos que a gente faz em todos os nossos experimentos, nós começamos assim. A primeira aula é o quê? Padronização da solução. A outra aula é o quê? Aplicação. Então, esse exercício está fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, veja só, a titulação em triplicata de 25 ml de uma amostra, então fui lá na água, peguei 25 ml, tá? Peguei 25 ml da água, é uma água mineral, ajustei o pH para 10, requereu um volume médio igual a 18,81 ml da solução de EDTA. Uma alíquota de 50 ml da água mineral foi fortemente alcalinizada para precipitar o magnésio. Eita, fez outra coisa aí, ó. Para precipitar o magnésio como o MgOH2. A titulação com indicador específico para cálcio requereu 31,54 ml de solução de EDTA. Calcular. Aí vem 3 perguntas, pessoal. Vem a concentração molar da solução de EDTA, vem a concentração de carbonato de cálcio na água mineral e vem a concentração de carbonato de magnésio na água mineral. Veja, são 3 coisas aí perguntando e, na verdade, 5 procedimentos num texto só.
Vamos por etapa. A letra A, calcular a concentração molar do EDTA, porque esse é o ponto de partida. Se eu não tiver a concentração molar do EDTA, não adianta. Não tem como eu resolver nada para frente aí. Primeiro eu preciso determinar. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar traduzir isso para vocês. Primeira coisa, letra A. Padronização do EDTA com MgCO3. De onde você arrumou isso, professor? Ó, solução de EDTA foi preparada 4 gramas em 1 litro. Uma média de 42,35 dessa solução foi requerida para titular 50 ml de MgCO3. Então, a reação é do EDTA com MgCO3. É a primeira etapa. Eu tenho no Erler, segundo texto, 50 ml de MgCO3, massa molecular 84,31,39 gramas por mol. E a massa utilizada, presta atenção, 0,7682 gramas por litro. Vou voltar aqui para você ver. Ó. 0,7682 gramas desse cara por litro. Por que eu chamo atenção por isso? Porque eu estou usando 50 ml, não estou usando 1 litro. Então, eu preciso saber, na verdade, a quantidade desses 50 ml. Então, vamos lá. É o primeiro passo que eu vou fazer. Ó, essa massa de 0,7682 gramas é em 1 litro. E 1 litro, você vai lembrar que é 1.000 ml. Agora, eu não usei 1.000 ml, eu usei 50. Quanto que eu tenho de MgCO3 nesses 50 ml? X. Então, uma regrinha de 3, eu vou multiplicar por 50 e dividir por 1.000. 0,7682 vezes 50 dividido por 1.000. Isso vai dar 3,8410 vezes 10 a menos 2 gramas de MgCO3. O que significa, pessoal? Que aqui embaixo, na verdade, eu não tenho 0,7682 gramas por litro. Na verdade, eu tenho 3,8410 a menos 2 gramas, porque eu estou usando só 50 ml. Então, essa é a massa de MgCO3. Agora, observe, voltando lá nos nossos primeiros experimentos. Eu tenho a massinha do MgCO3 e eu tenho a massona do MgCO3. O que dá para calcular com a massinha e com a massona? Dá para mim calcular a quantidade. E observe um detalhe. Não sei se você observou, mas não apareceu nenhuma reação química no exercício. Nenhuma reação química. E aí, pessoal, vamos ter que descobrir? Não. Deixa eu te dar um dado importante. O EDTA, ele reage com todos os metais sempre de 1 para 1, pessoal. Então, essa reação aí é 1 para 1. Sempre o EDTA reage de 1 para 1. O EDTA ele pode reagir até com 5 metais ao mesmo tempo, de 1 para 1. Então, veja, se eu determinar a quantidade de MgCO3, eu acho a quantidade de EDTA contida aqui nesses 42,35 ml. E como que eu vou achar a quantidade? Bom, de posse da massinha e de posse da massona, eu vou lembrar que número de mol é massinha dividido pela massona. A massinha é o valor que eu achei, 3,8410 10 a menos 2, dividido por 84,31,39, que é a massa molecular. Fazendo essa divisão, eu tenho 4,5556, 10 a menos 2 mol de carbonato de magnésio. Veja só, achei o carbonato de magnésio, automaticamente eu também achei o EDTA. Se eu tenho o EDTA, eu posso achar agora a concentração exata, que é a pergunta da letra A. Olha a pergunta da letra A. A concentração molar da solução de EDTA. Então, na verdade, eu quero saber a concentração exata.
tá? Como é que calcula? Pegando o número de mol que eu achei no item 1 e dividindo pelo volume que eu tenho na bureta. Olha lá, 42,35. Então, substituindo, eu tenho 4,55,56, 10 menos 4, dividido pelo volume, que é 42,35, 10 a menos 3 para virar litro. Fazendo a divisão, eu tenho aí, ó, 1,0757, 10 a menos 2 mol por litro de EDTA. Respondi a letra A. Eu queria a concentração do EDTA. Achei. Matei a letra A. Veja que eu comecei o título da letra A escrevendo padronização do EDTA. Por quê, pessoal? Porque é através da padronização que a gente descobre a concentração exata. Tá? Então, eu tenho a concentração exata do EDTA aí, equivalente a 1,0757, 10 a menos 2 mol por litro. Matei a letra A. Alguma pergunta, pessoal, aí na letra A, para a gente passar para as outras? Fizemos a determinação da concentração exata aí do EDTA. Vamos para a próxima pergunta. Qual que é a próxima pergunta? A concentração de carbonato de cálcio. Aí eu venho, pessoal, para a análise da água. Veja, como é que eu vou analisar uma água se eu não sabia qual era a concentração exata do EDTA? A gente fez isso nos experimentos que nós utilizamos até hoje. Ah, professor, fez? Não, isso aqui está parecendo mais complicado. Não, é porque eu dividi a aula em duas. Uma aula a gente padronizava, na outra aula a gente aplicava. Aqui está fazendo tudo junto. Então, ó, a partir do momento que eu sei qual é a concentração do EDTA, agora eu posso utilizar ele para analisar a água mineral. E a primeira pergunta é a concentração do carbonato de cálcio, que era a dureza em termos de carbonato de cálcio. Olha só, pessoal. No Brasil, eu coloquei aqui que é importante. No Brasil, a portaria do Ministério da Saúde, número 2.914, de 14 de dezembro de 2011, estabelece o valor máximo permitido de 500 miligramas por litro, que é a mesma coisa que 500 ppm, de concentração total de cálcio e magnésio, para que a água seja admitida como potável. Veja, dependendo, pessoal, a quantidade de cálcio e magnésio que você encontrar, essa água não pode ser considerada potável. Não deve ser ingerida. Tá? O que o exercício fez, então? Eu quero determinar o cálcio, mas eu tenho magnésio na jogada. E o EDTA, se ele cair aqui, ó, ele vai pegar o cálcio e o magnésio ao mesmo tempo. E, professor, então vai ficar errado, hein? Vai. Eu só tenho uma possibilidade para mim, tirar o magnésio da jogada. Como é que eu vou tirar o magnésio da jogada? Precipitando o magnésio na forma de hidróxido de magnésio. Vamos voltar lá no texto para você ver onde o texto fala disso. Ó, olha lá. A titulação em triplicata de 25 ml de uma amostra de água, então a amostra de água é 25, e de água mineral, pH 10, requerer um volume médio de 18,81 da solução de EDTA. Uma alíquota de 50 ml de água mineral foi fortemente alcalinizada para precipitar o magnésio como hidróxido de magnésio. Então, o que eu fiz? Eu dei um jeito de tirar o magnésio da jogada. E como que eu tirei o magnésio da jogada? Adicionando um agente precipitante que bateu no magnésio e trouxe o magnésio lá para o fundo. Precipita o magnésio na forma de hidróxido de magnésio. Então, precipitado, depositou lá no fundo. O que sobrou no líquido? Sobrou apenas o cálcio. Então, eu agora posso titular o EDTA com EDTA e eu vou encontrar apenas o cálcio. A massa de água que eu utilizei foi 50. O carbonato de cálcio que eu estou procurando tem massa de 100,0869 e eu vou titular esse cálcio. Lembra? O EDTA reage de 1 para 1.
Isso quer dizer o quê? Se eu determinar a quantidade aqui, ó, de EDTA, automaticamente eu acho a quantidade de cálcio, logo eu acho a quantidade de carbonato de cálcio. E é isso que eu vou fazer, ó. Quantidade de EDTA barra cálcio barra carbonato de cálcio. Por quê? Porque um EDTA reage com um cálcio e cada CaCO3 tem um cálcio. Então, se eu encontrar o EDTA, eu acho cálcio e eu acho CaCO3. Como que eu vou encontrar isso? Fórmulazinha de sempre. Número de mol é a concentração vezes o volume em litro. A concentração é 1,075710-2, eu não tinha, eu encontrei, está aqui, multiplicado pelo volume que eu gastei, que foi 31,54 ml. 10 a menos 3 para virar litro. Fazendo a continha, eu obtenho 3,3928, 10 a menos 4 mol. Mol de quem, pessoal? Mol de EDTA. Mas eu estou querendo é do cálcio. Também é do cálcio. Mas eu estou querendo do CaCO3. Também é do CaCO3. Isso quer dizer o quê? De posse do número de mol do CaCO3, que é o que ele está querendo, eu posso achar agora a concentração. Para achar essa concentração, eu preciso da massa encontrada. Porque eu quero a concentração, pessoal, em ppm, que é miligrama por litro. Olha aqui, ó. Miligrama por litro é a referência. Tá? Então, como que acha a massa encontrada? Número de mol vezes massa molecular. Número de mol eu achei 3,3928. Massa molecular é do CaCO3, que vale 100,0869. Está aí. Fazendo a multiplicação, eu tenho 3,3957, 10 a menos 2 gramas. Lembrando, eu preciso de miligrama por litro. Então, eu começo a fazer agora algumas transformações. Primeiro, multiplico por 1.000. Se eu multiplico por 1.000, grama vira miligrama. Então, isso vai dar 3,3957, 10 a 1 miligrama. Veja que o valor é o mesmo, porém a potência é diferente, porque eu multipliquei por 1.000. Beleza. Agora, ó, eu achei a massa encontrada em miligrama, mas eu preciso que seja miligrama por litro. E essa quantidade de miligrama que eu achei aqui foi por quê, pessoal? Ó, foi por 50 ml de água. Esse valor aqui é em 50 ml. Eu quero saber em 1 litro, que é 1.000 ml. Como é que eu faço isso? Regrinha de 3, né? Então, ó, para 50 ml, preciso encontrar para 1.000. Como é que eu faço isso? Ó, 3,3957, 10 a 1 miligrama está para 50 ml. Quanto seria de miligrama se, ao invés de 50, fosse 1.000 ml? X. Professor, por que 1.000 ml? Porque é por litro. Você vai lembrar que 1 litro tem 1.000 ml. Tá? Então, o litro aí é 1.000 ml. Bom, multiplicando cruzado, o que é que eu vou ter? Vou ter esse valor vezes 1.000 dividido por 50. Olha lá. Isso vai dar 6,7914, 10 a 2 miligramas por litro, ou ppm. Eu ainda posso ajustar isso, dar um fix de 2 casas, 0 casa, 3 casas, qualquer tanto que eu quiser. O valor com 2 casas fica 679,14 miligramas por litro, ou ppm. O que a gente observa aí, pessoal? O que vocês acham?
Essa quantidade aí está dentro do previsto ou não? Ok, pessoal? Dúvida? Complicado. Ok. Então, veja só, algumas regrinhas de 3 para a gente poder fazer as correções aí de valores, né, para dar resposta para aquilo que a gente espera. Outro exemplo aí de titulação direta, né, é a determinação aí de ferro 2 e ferro 3, tá? Uma coisa importante, a gente precisa lembrar aqui da curva. Olha o que o texto fala. O texto fala o seguinte, pensei que eu tinha parado aqui a gravação, mas não. Exemplo, titulação direta, determinação de ferro 2 e ferro 3. Ó, uma alíquota, quer dizer, um volume, uma porção, 50 ml de uma solução contendo ferro 2 e ferro 3, requereu 13,73 ml de EDTA a 0,012 mol por litro. Se mol litro menos 1, pessoal, é a mesma coisa que mol por litro, tá? Tá menos 1 aqui porque não tem barra litro. Quando titulada em pH 2 e 29,62 quando titulada com pH 6. Expresse a concentração da solução em termos de partes por milhão de cada soluta, ou seja, eu quero ppm. Mesma coisa que nós fizemos lá atrás. ppm é miligrama por litro. Olha aí, pessoal. Existem aí duas titulações, uma em cada pH. Vamos olhar o gráfico? Ó. Para um pH 2, eu gastei 13,73. Para um pH 6, eu gastei 29,62. Tá? Eu te pergunto, olhando aqui para o gráfico, no pH 2 e no pH 6, quem que eu estou determinando de acordo com esses valores de pH? Então, vocês vão resolver isso aí para mim, determinar o teor. A gente já fez uma interpretação aqui boa, né, para você. Nesse pH 2, a gente titula o ferro 3. No pH 6, a gente titula os 2. Então, se eu subtrair a segunda titulação, quando eu falo subtrair, pessoal, estou me referindo ao número de mol, como a gente fez lá do magnésio e do cálcio. Quando eu subtraio um do outro, eu vou encontrar o ferro 2. O ferro 3, na primeira titulação, eu já acho ele, já resolvo o problema do ferro 3. Tá? Então, vocês vão fazer isso aí para mim e vão me entregar isso aí resolvido, né? Aí eu vou criar uma maneira lá de vocês enviarem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso no Classroom, eu vou colocar como atividade, eu vou colocar ele aí porque você consegue resolver na folha e enviar o arquivo lá para o Classroom, enviar a foto para que a gente possa corrigir e ver se você acertou ou não. Ok? Deixa eu ver quantas horas aqui, já são 2h17, indo para 2h20. Eu acho que eu vou parar por aqui, pessoal, porque se eu for entrar para resolver isso aqui, nós vamos gastar muito tempo e eu não faço correndo, para não ficar atropelando a aula. E essa fica, então, de atividade para vocês. A aula que vem a gente vai fazer essa correção aí junto com vocês, né? Depois de vocês terem entregue a atividade para mim. Beleza?